ser humano é interessante ter esse conhecimento da botânica, né? Então, é um conhecimento básico, mas que é importantíssimo para a nossa formação. Iniciamos com alguns detalhes das folhas, né? Como é que elas se dividem, o que é que elas têm e quais as denominações que nós temos para que elas sejam diferenciadas, né, em suas partes, né? Então, as folhas, no geral, elas têm uma parte de coloração que pode ser do verde, vermelho, amarelo. Então, essas folhas, no geral, elas têm alguns pigmentos que nós já estudamos. O principal chamamos de cloroplasto, né? Então, nós temos o pigmento clorofila, o principal organela seria o cloroplasto, e o pigmento clorofila, mas nós temos vários outros pigmentos, amarelos e vermelhos, principalmente, que também fazem parte de algumas folhas. No geral, nós temos folhas diferenciadas, mas a sua maioria é verde, né? E essa folha ela é formada por uma parte onde faz a captura, poderíamos dizer que são antenas de captura de energia solar e de realização de fotossíntese para a formação de açúcares. Aí, quando a gente vai observar esses açúcares, nós vamos encontrar vários tipos de açúcar, mas o principal que nós temos, aquele mais complexo, o carboidrato, né, seria principalmente a sacarose. Essa sacarose, ela está presente em grande parte das plantas, a maltose, sacarose, a celulose, mas aí nós temos a complexidade e a organização dessas moléculas, e aí nós dizemos que são açúcares. E um dos açúcares mais complexos, né, que nós temos é o carboidrato, são aqueles que têm os carboidratos, o amido, que é um carboidrato de uma molécula maior, mais extensa, mais longa e mais complexa. Então, esses carboidratos maiores, como o amido, eles são armazenados em alguns momentos pelas plantas para que sejam utilizados aos poucos no desenvolvimento. Então, essa parte que serve como antena, nós chamamos de limbo. Então, o limbo seria a folha em geral, essa parte que fica exposta ao sol. Então, esse limbo, ele é completo, normalmente formado por várias estruturas internas, que nós chamamos de nervuras ou veias, certo? Essas nervuras ou veias, elas se apresentam de diferentes formas e estão distribuídas por esse limbo de formas diferenciadas de uma folha para outra. Nem todas têm a mesma forma, é isso. Ligando o limbo ao caule, nós temos em algumas folhas uma estrutura chamada de pecíolo, que é um talo, né, uma conexão, né, poderíamos dizer, entre o limbo, que sustenta o limbo, e a conexão caule. Normalmente todos os vasos, xilema e floema, né, eles estão com uma continuidade do caule que vai para o limbo e vice-versa. Algumas plantas, a maioria delas, inclusive, tem uma estrutura que liga esse pecíolo ao caule. Esse pecíolo, ele pode ser mais achatado, mais alongado, e nós chamamos de bainha, que é uma ligação mesmo diferenciada, ligando o pecíolo ao caule, ou diretamente o limbo ao caule. Então, nós temos as folhas completas, né, onde elas vão ter um limbo. Esse limbo ele é apresentado como tendo um ápice, aquela pontinha final. Ela tem bordas laterais, ela tem nervuras lateral e a principal também, né, nervura central. E ela tem uma base, a parte de baixo também. Então, essas bordas, essas nervuras, essa base, esse limbo no geral, ele pode ter formatos diferenciados. Esses formatos diferenciados nós vamos ver mais na frente. Uma outra estrutura que está sempre ligada ao pecíolo é a estípula, que são como se fossem pequenas folhinhas que estão na base da bainha. Entre o pecíolo, nós temos o pecíolo, e na ligação com a bainha, algumas plantas têm pequenas folhinhas, né, como se fossem orelhas, que nós chamamos de estípulas.
São quase como pelos, algumas folhas bem pequenininhas e minúsculas. Então, a folha ela pode ser simples e ela pode ser composta. Ela é simples quando nós temos apenas um limbo. Né? Então, essa folha simples ela tem um limbo, ela tem pecíolo indiviso, ou seja, não é dividida, esse pecíolo é simples. Ela é um limbo inteira e incisa. Ela está diretamente ligado ao caule, né? Então, nós temos um pecíolo que vai direto para o caule, pode ter bainha ou não, mas aí, quando a gente fala de folha simples, nós temos apenas um limbo. Quando nós temos mais de um limbo, nós temos uma folha composta. Essa folha composta, ela vai ter o limbo dividido em vários folíolos, ou seja, são pequenos limbos que estão ligados. Aí aqui nós temos um desenho de primeira folha composta, onde nós temos um pecíolo principal, que nós chamamos de rax, tá? É o pecíolo rax, e desse rax nós vamos ter pequenos pecíolos e pequenos folíolos, ou seja, são uma maior quantidade de limbo com a maior quantidade de pecíolos, né? E um rax principal, que é um pecíolo principal. Então, esse tipo de folha que tem vários folíolos, folhas pequenas, nós chamamos de folha composta. A folha também pode ter, nos limbos, ainda pelos, espinhos, ceras, selosidades, né? A estípula, e aí nós temos várias outras pequenas áreas que nós vamos detalhando mais para frente. Então, nós podemos ter uma folha completa quando ela tem o limbo, aquela parte que eu chamei inicialmente como se fosse a antena, né, que vai capturar a luz solar, o pecíolo que liga o limbo à bainha, e a bainha que vai ligar esse pecíolo ao caule. Aqui nós temos aqui uma folha comum de uma trepadeira, né, que chamamos imbé ou costela de Adão. Então, essa bainha, nem todas as folhas vai ter, né? Então, existem as diferentes formas também. Tem folhas que não têm o pecíolo, tem folhas que não têm a bainha, tem folhas que não têm nem pecíolo nem bainha. Então, mas aí, uma folha para ser considerada folha completa, ela precisa ter estas três partes: bainha ligando ao caule, pecíolo ligando a bainha ao limbo e limbo, que aí nós temos uma folha simples aqui sendo apresentada. Então, nós vamos ter folhas sem bainha, como essa aqui, que ela não tem a bainha, ela se liga diretamente ao caule, tem uma inserção direta. A folha sem pecíolo, ou seja, ela tem bainha e o limbo. Isso acontece muito nas gramíneas, né, como milho, capim, demais. Capim, milho, cana, sorgo, tá? Então, ela não vai ter esse pecíolo. É uma bainha, é um limbo ligado a uma bainha que vai estar ligado ao caule. E nós temos as folhas sem bainha e sem pecíolo. Então, nem bainha nem pecíolo, está diretamente ligada à folha do caule. Essa folha está diretamente ligada ao caule e aí nós temos esse tipo de folha. Então, essas características também, quando são inserções, né, das folhas completas, aí nós temos essas características que são denominadas com outros nomes. Como, por exemplo, peciolada é uma planta que tem folha com pecíolos. Apeciolada é uma planta sem pecíolo. Então, esse A aqui ele está negando a existência do pecíolo. Então, apeciolada, sem pecíolo. Cécio é sem pecíolo e sem bainha. Certo? Então, a planta cécio, a folha cécio, seria uma folha que ele nem tem pecíolo, nem tem bainha. Folha invaginante, folha com bainha e que envolve o caule. Que planta a bainha envolve o caule? A maioria das gramíneas, né? Se a gente for olhar o milho, a folha de milho, ela vai ter uma bainha que envolve por completo o caule. Ela vem desde o colmo, nasce no colmo inferior, sobe até o caule, o colmo superior, praticamente, envolvendo o caule, e a partir daí libera o limbo, né? Cresce o limbo. Então, ele tem
soldadura, né, uma amarração, para que aguente o peso do limbo, que é muito grande. Se a gente olhar uma folha de cana e a exceção da bainha, vai ver que essa bainha ela se enroscou lá, envolveu todo o colmo, para que tivesse condições de sustentação, né, do limbo, que é aquela folha comprida do milho, da cana, dos capins, né, o capim-elefante também. Então, são plantas que que tem um tipo de folha invaginante, aquela folha que não tem um pecíolo, mas que a bainha envolve também o caule para sustentar o peso do limbo. Um outro tipo seria a folha perfolhada, envolve completamente a bainha, parecendo ser soldada. Ou seja, essa planta ela tem um envolvimento do colmo, ou do praticamente normalmente são gramíneas, mas ela envolve completamente o caule e você não vê a bainha. Praticamente a bainha ela está soldada no limbo direto. Você acha que não tem nem bainha, mas a bainha está ali presente, mas de forma tão fixa e soldada no caule que você não consegue distinguir. Então você tem que ter uma certa dificuldade de observar essa bainha. Então essas são as plantas que têm folhas perfolhadas. Bom, e aí nós entramos no formato das plantas que têm diferentes tipos de limbos, né? Formatos de folhas. Então, nós temos a folha com limbo no formato lanceolado, ou seja, na forma de lança, sagitada, na forma de dedos, né, aberto, uma palma da mão aberta, orbicular em forma de ovo, acicular no formato de agulha, uma folha fininha, né, bem comprida e fininha no final, como tem alguns capins, tem muito esse formato, né, as gramíneas em geral têm esse formato um pouco acicular, assimétrica, tem formas diferentes, digitada, são folhas que têm um centro, como se fosse a palma da mão, e 3 ou 4 folíolos de forma digitada, como se fossem dedos saídos do centro da palma da mão. Cletrada, essa cletrada ela tem uma diferenciação com várias folhas diferentes. Oblonga, com formato de oval, né? Espatulada na forma de espátula, como se tivesse uma parte maior na base e mais fina na frente. Linear, completamente reta, né, com nervuras lineares, uniformes. Nós temos aí o milho, por exemplo, é uma linear. Reniforme, na forma de rim, é uma forma de rim, né, meio redonda, assim, embaixo e na frente, então, como se fosse um rim. Deltoide, na forma de delta, todo mundo sabe a asa delta, né, meio triangular. Elíptica, aí nós temos uma forma redonda, praticamente uma elipse, e cordiforme na forma de coração. Então, são formas que se apresentam para os limbos, né? Aqui nós temos uma cordiforme, outra cordiforme, e aqui a crenada. São várias formas que nós temos aqui, tá? Que nós falamos aí. São esses diferentes formatos que nós vamos estar observando sempre nas plantas. Aqui tem algumas, né? É claro que existe uma quantidade imensa de folhas, de formatos de folhas, né, que tem diferentes nomes. Nós estamos observando e estudando apenas os principais, tá ok? É claro que se a gente for observar no dia a dia, numa floresta, por exemplo, você vai encontrar uma quantidade imensa de diferenças para cada espécie. Então, Alguns, aqui professor, têm um formato das asas de umas borboletas, né? também, exatamente. Então, nós vamos ver aqui algumas formas, tá certo? Em relação a características dos limbos. Então, em relação às veias,
as ramificações internas ou nervuras internas e principal, aí nós temos alguns tipos aqui, como reticular, tem sempre linhas, né, veias retas, tá? Então são nervuras bem retas. Não estamos falando das bordas aqui, estamos falando aqui das nervuras, tá? Aqui também outro tipo reticular, embora a borda seja completamente diferente dessa e dessa, as nervuras elas são sempre retas. Então, em relação às nervuras, nós dizemos que elas são reticular. Já uma folha desse tipo aqui, lanceolada, né, ela vai ter nervuras paralelas. Ela tem uma principal, ou não, mas normalmente tem uma principal, e outras nervuras que vão estar andando paralelas, né? Então, elas não vão estar se cruzando nem para a lateral, elas vão estar sempre no paralelo aqui. Ela vai do começo ao final paralelo. Bom, aí quanto às formas, né, que se apresenta esse limbo. Mas nós temos aqui a digitada, como se fossem dedos saindo do centro da palma da mão. Tá? Nós temos aqui ó, os dígitos. Nós temos a lanceolada, dessa forma aqui, como se fosse uma lança daqueles índios da África, né? Tem uma lança desse jeito, a lanceolada. A cordiforme, que a gente observa é o formato de dois corações juntos, né? Que a gente forma esse desenho de coração, mas significa dois corações juntos. O coração único, ele tem apenas a metade desse. Se a gente for olhar de lado do coração, ele não tem esse formato de dois corações. Não sei se vocês já viram isso. Então, cordiforme vem de coração, tá certo? Forma de coração. Forma cardíaca. Então, circular, aí nós temos aqui um exemplo bem característico, né, das folhas de formato circular. O pecíolo, ele vem normalmente nesse tipo de folha por baixo. O cordiforme aqui também, normalmente a gente tem nos antúrios, por exemplo, tem muito esse formato. Então, o pecíolo que vem da parte inferior e o folíolo fica bem exposto mesmo ao sol para a captura de energia solar. Então, nesse formato aqui circular, e no formato de agulha, que são essas pontadinhas, né? Aí, normalmente vários capins têm isso aqui, que é o acicular. Acícula é agulha em latim, tá certo? Isso acicular, tem nada a ver com português, mas aí vocês decorem que acicular vem de acícula, que é agulha, ou pontiagudo em latim. Agora, do arranjo dos folíolos, né? Dentro em relação a essa quantidade ou essa apresentação do limbo, né? Ele pode ser com limbo simples, apenas uma folha, né? Uma folha simples, ou pode ser composta, né? Como a gente já viu, com vários folíolos saindo de um rax principal ou um pecíolo principal. Então, seria composta. Tanto aqui, desse formato, como nesse formato também. Tem vários outros formatos, né? Quem conhece o flamboyant, ele vai ter raques com vários semi-raques e com vários folíolos no semi-raques. Então, uma folha tem quase 100 folíolos. Quanto à borda, a gente vai detalhar outros tipos, mas aqui o mais simples, lisa, né? A borda é bem lisa na lateral dos limbos. Ela pode ser denteada, serreada, certo? E lobada quando tem esses lóbulos, como se fossem montanhas, né? Os lóbulos estão lobados. O arranjo do caule significa o quê? A inserção dos folíolos no caule. Então, tem planta que tem alternadas, ou seja, uma folíolo está do lado direito, o outro está do lado esquerdo, o próximo vai para o lado direito, o seguinte direito, esquerdo e direito, esquerdo, direito. Parece brincadeira, né, de menino, mas as plantas estão dessa forma. Vocês podem observar isso na erva cidreira, por exemplo. Opostas. Uma folha está no lado e a outra na mesma inserção, na mesma altura, no outro lado também. Então, são duas folhas por cada inserção, por cada nó. Tá? Nós temos aqui opostas.
Espiraladas, elas estão rodeando, como uma espiral. Vão ter nas exceções dos folíolos como uma espiral. Nesse desenho não está, mais para frente a gente vai ver mais detalhado. Quanto às bordas, aí nós temos mais detalhes, né? Ele pode ter uma borda lisa, serrilhados, dentados, recortados, crenados, particulariados. Então, nós temos aqui um exemplo de folha inteira, lisa, né? Aí nós temos um exemplo de folha dentada, ela tem uns dentezinhos, como se fosse uma pontinha de lança, né, no final. A crenada, ela é redonda, é como se fosse vários pontinhos, ao invés de ser fino, né, ele vai ter arredondado, pontos arredondados, como a gente vê aqui nesse desenho. Folha lobada, aí nós temos como se fossem montes, né, pequenos montes arredondados no final. Folha fendida, aí são praticamente folhas compostas, mas apenas um limbo com nervuras distribuídas, tá vendo? É quase um limbo, mas não são separados, então são fendidas. É como se fossem folhas separadas que se juntaram. E folha partida, quando ela tem várias partições, né? Uma maior, uma menor, maior, menor. Aqui embaixo tem outro detalhe dos desenhos, somente a lisa, a gente vê que é completamente liso. A ciliada, em forma de cílios, ou são pelos. Dentada, vê que são como dentes, realmente. Crenada, no final, ao invés de dentes, no caso, são arredondados. Lobada, ela tem entradas, ó, como se fossem montes. Um monte, um vale, um monte, um vale, mais ou menos isso. Então, lobada. E fendida, quando ela tem fendas abertas. É como se tivessem sido rasgadas, né? E aqui uma foto de uma planta dentada, né? Dentada. Ela tem uns espinhozinhos, como se fossem realmente dentes. Quanto à nervação, então, as nervuras, tá certo? Os tipos de nervura que nós vamos encontrar nas folhas. Então, nós temos as paralelineva. Aí nós temos um exemplo aqui, paralelineva, são as nervuras das folhas das gramíneas, inclusive das que têm limbo maiores, como a cana-de-açúcar e o milho, o sorgo, capim-elefante, então são paralelineva. Penineva, quando tem formato de pena, veja que tem como se fosse o centro da pena e algumas nervuras inclinadas para cima. Algumas têm, inclusive, subdivisão. E o formato é abaixo ovulado e em cima uma seta, igual como se fosse realmente uma pena. Embora essa folha ela é pequena, né, mas pode ter esse mesmo formato com folhas maiores. Então, nós chamamos sempre essas folhas arredondadas embaixo e pontiagudas na frente, como com nervuras nesse sentido, aqui como penineva. Então, mas penineva está relacionado ao tipo de nervura sempre dividida e inclinada para cima, né? Nesse formato como se fosse uma pena. Palminévia, como se fosse uma palma de mão. Curvinévia, com várias curvas. Uninévia tem apenas uma nervura principal. Reticulada tem várias divisões. E Peltinévia, com também várias outras divisões. Nós vamos aqui. Então, nós temos uma folha unineva, aqui um exemplo bem grande. Então, nós temos apenas uma nervura principal, tá, centrada. No caso aqui, a fotografia são duas folhas, uma em cima da outra, mas é apenas uma nervura principal e algumas nervuras secundárias. Mas a principal é a única que está apresentando. As outras são apenas marcações do limbo, não tem nervura. Então, a unineva nós temos apenas uma única nervura, a penineva nós temos várias nervuras no formato de pena, paralelineva são nervuras paralelas umas às outras, palminévia, ela tem esse formato aqui saindo do centro, né, com unineva, praticamente o pelineva, mais ou menos parece com vários pelíolos. Aí aqui o exemplo do pé de figo, né, que tem esse formato mais ou menos. E se a gente observar,
de baixo ele vai ver que parece um palmeiro, uma palmeira, né? Palmineva. E Peltinévia, nós temos como se fosse uma flor e as nevuras são totalmente sem organização, né? Todas desorganizadas. Bom, quanto à filotaxia, ou seja, como é que está a inserção da folha no caule? Nós vimos anteriormente, e aqui nós temos um desenhozinho mais completo. Tá? Então, ela pode ser alternas, elas são alternadas quando uma vem do lado direito, outra do lado esquerdo, direito, ao lado esquerdo, direito, esquerdo, e assim vai. Elas são opostas, né? Quando elas estão, aparece sempre uma ao lado da outra, na mesma inserção de nó, e aqui opostas cruzadas, ou seja, nós temos duas aqui, digamos que nesse sentido, e mais acima duas nesse outro sentido, depois mais acima as duas nesse outro, e assim nós vamos ter uma inserção cruzada. Elas são opostas, porque tem dois folíolos em cada nó, e esses folíolos eles estão cruzados, né? Formando uma cruz, tá de baixo com a de cima e assim vai, conseguinte. Então, são opostas cruzadas. E verticiladas quando elas têm vários folíolos no mesmo nó. Tá? Então, do mesmo nó sai bastante folíolos e aí nós chamamos de verticilados, como se fosse um leque, né? Um catavento, com várias folíolos dali. Bom, e opostas dísticas, que é uma mesma forma de opostas que nós vimos, só que a cruzada ela cruza e dística ela vai estar na mesma distância e na mesma direção, tá? Então são opostas que crescem nesse sentido. A mesma direção do galho, o mesmo nó com dois folíolos e segue igualmente. Não são cruzadas nem são alternadas, tá? Bom, em relação às folhas compostas, elas podem ser bifoliadas, quando tem dois folíolos, trifoliadas, quando tem três folíolos, digitada, quando tem vários folíolos saindo de inserção central, paripenada, quando ela termina em dois folíolos, imparipenada, quando ela termina em um único folíolo, bipenada, quando ela termina em dois folíolos, duplicatopenada, quando ela tem vários racks, né, duplicado pinada, e aqui no caso bipinada quando ela tem dois racks principais, né, com folíolos, e bicomposta imparipenada, então quando ela tem vários racks, um número ímpar de racks compostos, que são chamados de imparipenadas, e bicomposta porque ela tem duas vezes, saindo de um eixo principal, racks secundários. Aí nós temos aqui uma folha imparipenada, ela tem apenas um folíolo no final, aqui outra imparipenada, praticamente são todas imparipenadas. E aqui nós temos uma folha digitada, né? Vamos botar aqui. Paripenada digitada, tá? Entende? O que é a folha digitada? É essa folha que sai do centro de um rax principal, vários folíolos. É como se fossem dedos que saem do rax, estão digitada. Aqui trifoliada, porque só tem três folíolos. E aqui nós temos vários folíolos com uma terminação de um folíolo só, então imparipenados, tamanhos diferentes. Então, as folhas compostas, lá nós temos a imparipenada, aqui termina apenas com folíolo. Paripinulada, ela vai ter dois folíolos. Trifoliada, só três folíolos. Palminévia, ela parece com uma palma, né, de algum animal, com os dígitos de um animal. Palmiforme palmada, então são vários folíolos saindo da mesma inserção. Palmiforme pinulada, parece um pinheiro, né? Tá vendo? Então, mas é uma folha só, com vários folíolos inseridos direto nele.
e bipinulada quando ela tem vários folíolos saindo da mesma inserção, e no caso aqui, ela tem 2 folíolos saindo da mesma inserção, com nós. Essas folhas, elas podem estar distribuídas em folíolos diferenciados, e esses folíolos diferenciados, eles eles não vão ter nenhuma regra, né, que vá colocar o formato que nós vimos diante de todos esses outros anteriores. Então, são folhas compostas que apresentam distribuição de folíolos de forma desordenadas, né? Aí nós temos a anisofilia, que possui folhas diferentes em um mesmo ramo. Aí nós vemos que o mesmo ramo ele pode ter em um momento uma folha composta imparipenada, depois biparipenada, outro ramo vai ter apenas um ramo com 2 bifurcações, outro ramo um ramo que tem folíolos alternados. Então, não existe uma regra de um tipo só de folíolos, ou um tipo só de folha composta. Ela é completamente desuniforme, tá certo? Então, é uma anisofilia, e essas plantas, elas existem em várias outras, em várias espécies, né, que a gente pode observar. Uma outra morfologia, né, que poderíamos dizer da folha, formato de apresentação, é a heterofilia, a presença de folhas com diferentes formatos no mesmo indivíduo, como, por exemplo, o eucalipto. O eucalipto ele inicia, quando mais novo, com um raquis com vários tipos diferentes. Às vezes o maracujá também aparece isso. Então, a gente vai ver uma folha aqui peninévota, folha denteada, folha lisa, né, parecendo mais uma peninévia, uma lanceolada. Aí outra folha mistura denteada com peninévia, com 2 folíolos soldados, juntados, né, como se fosse feito uma solda entre eles. Então, veja que existe uma desuniformidade também. Então, é uma única folha, um único raquis, com folíolos completamente diferentes. Nesse aqui nós temos, num raquis, os folíolos são todos iguais. Às vezes bifurca em 2, em 3, tem um raquis somente com um folíolo sem folha composta, outra vez é folha composta, mas os folíolos são iguais. Então, isso é anisofilia. Já a heterofilia, ela seria na mesma folha, no mesmo raquis, vários folíolos diferentes, com formatos diferentes. Então, esses folíolos são folíolos completamente desuniformes em uma mesma folha, porque o raquis é uma folha composta, né? Ele apresenta folíolos que são de uma mesma folha. Então, essa heterofilia seria diferença de folíolos na mesma folha. Bom, nós temos também modificações de algumas folhas que vão desempenhar outros papéis, né? Então, algumas folhas, elas assumem, né, o formato de pelos para proteger a planta. Às vezes são pelos que estão ali como se fossem pelos na ortiga, por exemplo. Algumas plantas desse tipo, esses pelos têm a função de proteção da planta contra insetos e predadores em geral. Outra forma diferenciada é o espinho, né? O espinho da laranjeira, na verdade, do mandacaru, são folhas que se modificam também no sentido de proteger a planta de predadores. As cactáceas, no geral, né? Os cactos têm aqueles espinhos que são folhas que se modificam para proteger a planta, para, às vezes, também diminuir a perda de água. As gavinhas, que nós já estudamos na outra aula também de caule, né? As gavinhas também são folhas que se modificam no caule para se apegar a suportes externos, né? Para se agarrar ali, para dar mais sustentação e suporte de sustentação à planta. As brácteas, que são essas folhas, aqui no caso do bougainville, né? Que nós achamos que são as flores, aquela cor, mas são folhas que modificam seu pigmento
por xantophilas, viola xantó, que é um pigmento mais diferenciado de várias cores. Nós temos buganvília amarelo, branco, rosa, roxo, vermelho, azul. Então, a flor, na verdade, é só a parte interna, essa pequenininha aqui. As laterais que nós vemos, aquela beleza toda do buganvília, na verdade, folhas que se modificam, e aí nós chamamos de brácteas, tá certo? Elas têm uma função mais de atração. Oi. Então, a caimeira, né, que põe aquelas flores amarelas, folhas. Então, nesse caso ali, são folhas mesmo ou são as flores? Você está falando do buganvília ou é outra planta? Oi? Desse tipo aqui? Peraí, tá passando um carro. Isso. A flor, não sei se você está vendo aí na figura, porque é pequena, mas a flor ela está interna, é bem pequenininha, ó, tá vendo? É o centrozinho, é a flor entendi. verdadeira. Ao redor são folhas. Então essas folhas elas podem estar na coloração amarela, alaranjada, azul, vermelha, rosa. Tem vários tipos do buganvília. Vocês podem procurar na internet, ela é chamada também de primavera, flor primavera. Então, essa planta, ela tem essas brácteas, que são folhas que se modificam para dar essa coloração, para atrair os insetos, para a polinização dela, né? Embora ela não produza sementes viáveis, ela não tem semente, ela é plantada com clone, tá? São galhos. Aí nós temos aqui, no caso das cebolas também, que são folhas, na verdade o caule, ela é interno, né? Essa pontinha, essa base seria o caule, e no caule se desenvolve essas folhas com o sentido de armazenamento de substâncias. Aí nós temos várias substâncias importantes na cebola, no alho também, né? Que são nada mais do que folhas que se modificam para armazenar algumas substâncias e reserva carboidratos para a planta. Então, esse tipo de folha também é chamado dessa modificação de catafilos, tá certo? Elementos de propagação vegetativa. Aí nós temos algumas plantas que se desenvolvem, como as suculentas em geral, a gente consegue, através das suas folhas, reproduzir uma nova planta. Acontece com várias dessas, como a espada de São Jorge, aquela espada de São Jorge que é redonda também, a babosa, a violetas. Tem várias plantas que, a partir da folha, do seu limbo, da própria folha, a gente consegue reproduzir a espécie. Aí, quando a gente fala da palma, não é esse caso, certo? O caule, aliás, a palma forrageira ali é o caule, não é o cladódio. O cladódio, a gente viu na outra aula, é um caule modificado com a presença de pigmentação para clorofilada, né? Isso para captura de energia solar. E aí, as folhas da palma forrageira, do mandacaru, ele se transforma em espinho. Então, na palma, a folha é o espinho. Se você começa a aguar, não sei se vocês já fizeram isso, sempre colocar água no mandacaru, na palma, vocês vão ver que ela vai emitir algumas folhas pequenininhas, bem pequenininhas, né? Ela começa, se ela está com bastante água, ela tem essa possibilidade de emissão de folha, porque ela não precisa economizar água, então ela começa a emitir folhas, certo? As folhas coletadoras, aqui a gente tem as bromeliáceas, né? As bromeliáceas em geral, elas criam aqui internamente os espaços onde a água, quando cai, fica aí, e com isso ela vai usando lentamente essa água, porque ela tanto absorve pela raiz como também pelas folhas. Ela tem poros que conseguem capturar parte dessa água. São plantas coletoras. Na época da dengue, o povo mandou matar tudo, né? Absurdo aquilo lá. No sertão nós temos a macambira, né? O abacaxi, o agave, são plantas que têm essa função também nas folhas de coletar água e sustentar a água aqui nessa base dela. Folhas protetoras, existem várias, né? Nas folhas protetoras a gente tem
algumas plantas que se desenvolvem com as folhas que fecham a flor, que cobrem a flor, que cobrem a vagem, que cobrem a semente. Então, são folhas que estão protegendo alguma parte da planta. As flores, no geral, elas têm pétalas, mas tem também sépalas e tem também algumas brácteas, como essa do buganvília, né, que protege a flor. A bráctea, na verdade, aqui, ela tanto está atraindo, como ela também está protegendo a flor, que é muito frágil, fica internamente. Oposta de tamanhos diferentes, aí nós temos várias folhas também, né, com essa função, com esse tipo. Plantas que têm plantas opostas, mas uma é maior do que a outra. E com isso elas têm diferentes funções, né? Inclusive de equilíbrio ou de exposição ao sol de formas diferentes. Folha que captura mais luz solar pela manhã, então as folhas crescem mais desse lado do que no outro, no oposto. E nós temos, por último, as plantas que desenvolvem algumas características importantes, né, que são folhas que são diferenciadas, que se modificam com funções diferentes, tá certo? Então, nós temos, no caso aqui, as plantas que nós chamamos insetívoras, né? Essas plantas insetívoras, essa aqui é a do grupo Nepenthes, elas desenvolvem um tubo com uma folha protetora em cima, ó. Ela tem uma folha como se fosse uma tampa. Quando o inseto entra aqui, ela fecha essa tampa, ela começa a produzir enzimas, o inseto morre, né? O inseto gruda, dentro tem uma resina, o inseto gruda e ela começa a destruir o inseto com enzimas e depois absorve as substâncias que formavam o inseto, né? O inseto vai morrer e a planta ela vai aproveitar os minerais desse inseto com a absorção desses minerais. O grupo Drosera é outro tipo de plantas insetívora, ele cria pelos com as pontinhas com resina. Então, o inseto, quando bate aqui, ele se gruda, a planta vem, ela enrola-se no inseto como se fosse uma cobra, né, jiboia, e esse inseto ele vai morrer aí e a planta aos poucos vai absorver também os minerais desse inseto. Essas plantas normalmente elas crescem em alturas, em altitudes, assim, em cima de outras plantas, em árvores, em galhos secos, às vezes no solo, mas normalmente elas são epífitas, né? Estão em cima de outras plantas e para sobreviver elas precisam de buscar essa opção, né? De coletar minerais através dos insetos. O outro grupo, que é muito comum, né, inclusive vende bastante, quem tiver interesse em ter essas plantas, vocês entram na internet, existem vários vendedores de plantas insetívoras, né? O povo chama também de plantas carnívoras, né? E aqueles filmes que fazem aquelas plantas enormes que engolem pessoa. Aquilo ali não existe não, tá certo? Elas são bem pequenininhas. Então, essa Dionea, o gênero, aqui são gêneros, né? Nepenthes, Drosera e Dionea. Essa Dionea também é como se fosse um bivalve, né? Um molusco, e aqui fica a gaiolinha, quando o inseto, principalmente são moscas, mosquitos, entram aqui, ela tem uma resposta que é como se fosse um sistema nervoso que, quando toca, ela fecha. Agora não se sabe exatamente como é que a planta faz isso, porque a planta não tem sistema nervoso, mas quando ela fecha, ela começa também a emitir algumas enzimas, e essas enzimas vão digerindo aos poucos o inseto. Bom, então abrimos agora para perguntas, né? Vocês têm alguma dúvida?